o bate-papo de hoje, eu tenho a grande satisfação de receber o Rodrigo Rangel, que é Head de TI corporativo para tecnologias digitais da Bosch. Não sei se precisa apresentar a Bosch, mas eu vou apresentar só para dar mais detalhes aqui dessa empresa que é global. Claro, tem origem alemã, né, origem em Stuttgart, na Alemanha, tem mais de 130 anos de vida e tem como lema algo parecido com o nosso lema aqui do podcast. Eles falam, né, que a Bosch gera tecnologia para a vida, né? A gente fala aqui muito de tecnologia como meio e não como fim, então acho que são lemas meio aliados aí, ou meio próximos, né? É, Tecnologia está no DNA da Bosch, são 400 mil colaboradores espalhados por vários países, tem plantas produtivas aqui no Brasil, na América do Sul também, e a Bosch, no final das contas, atua em três grandes segmentos, que são o automotivo, onde ela nasceu, bens industriais e bens de consumo, mas também vai avançando aí com a sua expertise para outras áreas, como linha branca, né, segmento médico e por aí vai. Rodrigo, é um grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia. Legal, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Bom, eu fiz uma breve introdução aqui da Bosch, né, Rodrigo, que você vivencia todos os dias, e só pela apresentação dá para ver que é uma atuação muito ampla, né? Eu imagino que em muitos casos seja até difícil enxergar até onde vão esses horizontes, né? Porque a empresa é um organismo vivo, vai sempre surgindo coisas novas, ainda mais uma empresa, né, que tem tecnologia no DNA e que tem o porte e a atuação que a Bosch tem. Então, eu imagino que vocês atendam muitos clientes usando tecnologia, mas outros clientes dispensam um pouco a tecnologia, né? Como aqueles que vão ser atendidos, por exemplo, pela rede de clientes, né? A rede de distribuição de vocês. Então, daí que vem minha pergunta para a gente começar o papo aqui. Qual que é a participação da tecnologia nessas diferentes formas de interação? Bom, tecnologia está presente cada vez mais em todos os produtos da Bosch. Bosch já desde muito tempo quer conectar todos os produtos para produzir serviços cada vez mais interessantes. Quando a gente pensa na linha automotiva, é lógico que algumas pessoas nem sabem que tem coisa da Bosch dentro do carro. Mas a gente está lá. A gente está lá, em componentes super importantes, e a gente também quer fazer com que a experiência seja cada vez melhor. Tecnologia para a vida é alguma coisa que permeia eh, todo o mindset da Bosch em si. E quando a gente pensa nesses componentes também, tem muita tecnologia embarcada. Uhum. Mesmo antigamente, antes da conectividade, a produção desse tipo de componente já envolvia muita tecnologia. Nós temos, máquinas que são ultra precisas e que precisam ser, justamente porque alguns desses componentes, eles garantem, a segurança das pessoas dentro do veículo. Então, quando a gente pensa em componentes do ciclo diesel, eh eh, realmente existe toda uma preocupação em que tudo seja o mais seguro possível e para isso a precisão da usinagem, a precisão as tolerâncias de produção são sempre muito apertadas e com isso você precisa de muita qualidade e muita tecnologia. Mais recentemente, quando a gente começa a pensar em todos os outros espaços que a Bosch também começa a ocupar, existem várias iniciativas. A Bosch é um dos principais parceiros de várias empresas no desenvolvimento de direção autônoma, por exemplo. E lá é tecnologia pura. Quando a gente pensa exatamente no número de sensores que a gente precisa para conseguir ir subindo dentro das classes da direção autônoma, porque você tem alguns conjuntos que permitem simplesmente o, o- a adaptação de velocidade ou a frenagem de emergência, mas você consegue ir subindo até chegar à direção autônoma mesmo. E todo esse monte de dados ele precisa ser tratado. Então tudo isso tem que estar conectado, de fato.
Então, quando eu penso em tecnologia, eu não consigo pensar, em dissociar isso mais da Bosch. Pois é, puxa, interessante você trazer isso, né, porque é fácil entender por que que a precisão é tão importante, né, em carros e cada vez mais. E você usou uma palavra aí, né, que eu quero pegar como gancho aqui para te fazer outra pergunta, que é a conectividade, né. Eh, claro, como você falou, né, historicamente, nos seus mais de 100 anos, a Porsche deve sempre ter trabalhado com precisão, com aquilo que a tecnologia do momento permitia, né. E agora a gente está numa era que eu imagino que seja nova, né, se pensar uma linha do tempo de 130 anos, embora tivesse precisão, você não estava falando de objetos conectados, coisas conectadas, né. E daí é fácil a gente cair na conversa de internet das coisas, né, o famoso IoT, presente em diversas indústrias, né. Na Bosch, como é que está sendo aplicada ou aproveitada essa tecnologia do IoT, que é um dos elementos importantes da transformação digital? Eh, Temos várias frentes, isso é um assunto muito vasto. Se a gente começar, vai ser até difícil de terminar. Uhum. Eh, Vamos começar da linha de produção mesmo, que são exemplos mais fáceis, mais simples da gente olhar, mas, eh, não só os dados sendo concentrados para rastreabilidade, para a gente conseguir controlar, o fluxo de mercadoria dentro da produção, ou mesmo, o uso de, inteligência artificial para você conseguir reconhecer peças, visualmente que estão boas ou ruins e conseguir fazer uma seleção automática e ter o rastreamento disso, a conectividade já existe e já é realidade em muitos lugares, né. Hã, a o transporte interno, o fluxo de material dentro da fábrica, hoje em dia, já conta com alguns, robôs autômatos que, eh, recebem as ordens, têm o planejamento e fazem os roteiros sozinho. Eles têm sensores para conseguir andar sem precisar de um motorista dentro da fábrica. Eh e tudo isso está sendo recolhido e a gente está conseguindo aprender cada vez mais, né. O objetivo é a gente começar também a usar algoritmos de inteligência artificial também para a gente otimizar cargas e fluxos, pra que tudo isso, possa ser otimizado cada vez mais. Quando a gente pensa dentro dos produtos, existem, desenvolvimentos, e daí eu sinto muito, mas não vou poder citar muito marcas e onde Claro, que a gente fica à está vontade. usando, Não, mas claro. existem desenvolvimentos que realmente querem, aproveitar todos os dados do plantio e da colheita para você conseguir oferecer, mapas e informações de decisão para o agro. Então, tem muitas ideias aí que já estão em curso, coisas que, já são realidade, pelo menos em piloto, e coisas que estão vindo aí no pipeline e que vão virar produto, logo, logo. Você falou desses robôs se deslocando pela fábrica, né? E eu queria entender a diferença do que isso é hoje. Aqui é uma pergunta de leigo, mas eu acho que 99% das pessoas que estão ouvindo a gente também são leigas, então a pergunta serve aqui. É, porque os robôs não são novidade, né? Rodrigo, dentro das fábricas, né? A gente vê Uhum, isso há com algumas certeza, décadas, né? exato. E sempre é fascinante ver isso, né, pô, você pega o filme lá do Chaplin, o Tempos Modernos, você vai vendo, né, que, aquilo que ele demonstrava ali, até com uma crítica, né, meio da robotização do ser humano ali, no fim acabou virando robô mesmo, né. Mas agora, me parece que, pelo que você falou, vai para um outro, nível, né, de desenvolvimento desses robôs quando eles estão conectados, né. Eh Muda muito a eficiência desses robôs, assim, a ponto de, eles terem autonomia para tomar decisões, ou até onde vai, né, o novo robô que é conectado, em comparação com o antigo robô que era uma coisa mais mecânica? Bom, aí,
a gente tem que dividir um pouco a questão do nível da decisão. É claro que um robô desses que está se deslocando sozinho dentro de um ambiente que é dinâmico, precisa tomar decisões com relação a se ele para, se ele anda, se ele vira, se ele manobra. Então esse nível de decisão já existe e isso faz parte do algoritmo que está exatamente nesse robô. Aliás, isso é uma coisa bem interessante, muitas vezes a gente se acostumou, por causa da ficção científica, a imaginar robôs humanoides, né. É, E o é. carrinho ele é bem sem graça, assim, ele é ele é um ele é um carrinho fechado, assim, é uma caixinha que anda sozinha, Aham. basicamente é isso, né. Isso. É, A gente ah, pensava no robô dos Jetsons, né, na empregada e doméstica dos Jetsons lá, e não é isso, né. pois é. Eu pensei mais realmente nos bracinhos ali trabalhando, e tal. Mas de qualquer forma, esse nível de decisão é condição sine qua non para existir mesmo esse robô como algo funcional. Quando a gente começa a pensar em termos de, tomada de decisão para a auto-otimização, a gente ainda não chegou lá. Não é uma fronteira totalmente impensável, mas a gente realmente está bem longe disso. O que a gente tem são algoritmos de otimização das missões ou do carregamento da bateria. Então, ah, existem estratégias para você conseguir fazer tomada de decisão, onde você não precisa mais de alguém tomando essa decisão, e sim os algoritmos que a gente desenhou tomando essas decisões. Uhum, Então, quando as missões estão programadas, ele pode simplesmente decidir que o robô A vai para a carga, enquanto o robô B faz a outra missão, justamente para otimizar o tempo de utilização do robô em si, né. Mas daí isso não é no nível do robô, é no nível da programação, das missões, né. sim, entendi, uma decisão situação A, ele toma a decisão X, né, Uhum, situação B, acho que a inteligência vai por aí, né. E você falou também da direção autônoma, né, acho que isso é tão fascinante quanto os robôs, né. Eh, pois é. e claro, né, assim, a mídia, ela explora sempre aquilo que dá errado, né, me dá uma impressão, e eu sendo uma pessoa de mídia, mas me dá a impressão que a mídia torce para dar errado sempre, né, para ganhar cliques, né. E óbvio, eu estou aqui generalizando, é sempre muito perigoso generalizar, existem mídias e mídias, existe a mídia especializada, mas aonde eu quero chegar é outra coisa que fascina a gente. A gente viu muitas tentativas, né, de carros autônomos aí e sempre com a decisão de que, ainda não estamos no momento de colocar na rua, né, a gente viu que acontecia um outro acidente, é disso que eu estou falando, a mídia destaca muito esses acidentes, mas eu não quero ficar falando aqui do que deu errado, eu queria entender o que já deu certo da parte de vocês, até onde vocês como Bosch conseguem ir, eh, o que já está resolvido em relação à direção autônoma, né, e que, nos últimos anos, com experiências e desenvolvimento tecnológico, já se resolveu, Rodrigo? Uhum. Olha, eu vou ser muito sincero, eu não sou a pessoa mais qualificada para falar, de tudo em termos de direção autônoma. A gente tem uma Tá, divisão claro. inteira da Bosch, que é só focada, na mobilidade e dentro da mobilidade, ou melhor, a gente tem várias divisões na mobilidade. Dentro da mobilidade, a gente tem uma divisão que é focada em toda a questão eh de computadores a bordo e como que a gente está usando, esse monte de dado que a gente está gerando dentro do veículo. Mas, eh, uma discussão que ainda está pouco madura para a gente conseguir chegar lá e usar de maneira tranquila, a tecnologia que já existe, é legislação. A gente precisa, de uma regulamentação mais clara com relação à questão da direção autônoma. Existem dilemas que parecem bobos, mas que são fundamentais, né. Se um carro ele é autônomo, eu posso colocar o meu filho dentro do carro e mandar ele para a escola? É uma boa Sozinho, pergunta, né. né. É. Quando acontece um acidente, vai se determinar a culpa? Isso volta para o fabricante, volta para o componente que falhou? Quer dizer, como que a gente vai tratar esse tipo de coisa? Então essas são fronteiras, que não dependem da tecnologia, mas que precisam ser
resolvidas antes da gente confortavelmente, eh, falar de como tudo isso vai acontecer de verdade, né. Uhum, Mas em termos de tecnologia, a Bosch já tem assistentes de estacionamento, que podem ser instalados em complexos de estacionamento, onde você pode simplesmente deixar o carro na portaria, entrar, e o carro vai procurar a vaga dele, ele estaciona e você chama do celular, ele volta. Isso não é fantasia, isso já existe lá na Alemanha, a gente tem essa tecnologia implementada, para demonstração em alguns lugares na Alemanha. É lógico que não dá para colocar esse tipo de tecnologia, eh eh, em todos os lugares, você tem soluções e soluções. Então, a gente tem outros desenvolvimentos para tentar atingir mais segmentos de carro. Os carros da linha S da Mercedes, se eu não me engano, são os que estão vindo equipados com esse tipo de tecnologia hoje em dia, né. Aqui no Brasil, a gente está bem longe disso, né, não só por conta das questões de legislação, mas também por outras barreiras, como, mesmo a questão do valor desse tipo de componente e como que o mercado efetivamente reage a esse tipo de coisa, né. Eh, mas como eu disse, eu não sou realmente a pessoa mais qualificada para trazer esse tipo de discussão. A gente tem vários especialistas na Bosch, mesmo aqui no Brasil, que estão, já mexendo com cada vez mais tecnologia que começa a ser entregue também aqui no Brasil. Mas quando a gente pensa aí na no valet parking, né, no automated, valet, a gente está falando de carros e construções e ecossistemas que estão existindo só em alguns outros lugares, por enquanto. Rodrigo, avisa aí na Bosch que eles Uhum. podem trazer a tecnologia, porque minha mulher gosta de ir no shopping no sábado. Então, Seria eu ótimo, pagaria né? caro por essa tecnologia, tá? De deixar o carro estacionar, procurar sozinho, porque, putz, Uhum. você sabe como é, né? Sábado você fica às vezes mais tempo procurando a vaga do que Do que do que andando no shopping a pé. Não, mas é é. muito interessante, embora você não seja o grande expert, você já Hum, trouxe informações valiosas, né. Inclusive essa questão da legislação, porque tem uma questão ética também, né, Rodrigo, sim. assim, eu já vi, eu não sei se isso vem da indústria ou se isso está no entorno da indústria, né, essa discussão ética, se são, por exemplo, eh, pessoas que adoram, tecnologia, acabam discutindo, mas, eu já ouvi uma discussão ética, eu não sei se você já discutiu isso, mas é assim, pô, se o carro tá ali, entre ele, né, uma coisa desse tipo, né, tem Hum, a possibilidade de atropelar, uma pessoa ou a outra, ou hum, bater, né, que decisão que ele toma, né, assim, como é que ele está programado, né. Ele bate e mata quem está dentro ou ele atropela, né, a mãe com o filho que está na calçada, né. é. É é uma decisão que a gente toma sem quando a gente está no volante sem saber como. Então tem até essas discussões éticas, né. Uhum. Tem e no fim das contas é lógico que, eh, sempre a decisão vai ser preservar a vida, mas tem limites, tudo tem limite, né. E quando a gente analisa também os acidentes, eh mais recentes que foram reportados, na análise, normalmente a gente vê que existe sempre um componente onde era, onde não houve uma possibilidade de evitar o que aconteceu, né. E e por conta disso, essa questão da legislação acaba sendo o crucial, porque isso pode acabar norteando, inclusive, que tipo de modelagem vai ter que ser feito por causa de como a legislação vai tratar, né. Então, eh, essa questão da legislação, muito embora seja menos profunda do que a ética, vai acabar, afetando também esse tipo de discussão. Sem dúvida. E deixa eu explorar um outro ponto, a gente falou bastante aqui de, né, carros, né, e o setor automotivo, que é onde a Bosch, né, tem origem, mas na minha própria apresentação eu citei que vocês, também aí já começaram a migrar ou atuar,
não digo migrar, mas atuar também na linha branca, né. Só para o pessoal que não está familiarizado, linha branca é tudo aquilo que você tem na tua cozinha que é branco. Eu vou Que foi eu branco, na de verdade, né, agora é que foi inox. branco, é isso. Geladeira, fogão, tudo aquilo que talvez uns 15 anos atrás fosse branco, mas são esses eletrodomésticos, né, de um determinado perfil. E e me parece que já tem também, né, pelo menos fora do país, você já tem algumas iniciativas interessantes, nesse sentido, né, de usar a tecnologia, até a inteligência artificial, o IoT, nesse mundo também, né, Rodrigo? Uhum. É. Isso é uma coisa importante. Aqui no Brasil, a gente não tem mais a posição da linha branca, já faz bastante tempo, mas no exterior a BSH é bastante forte e sim, existem vários produtos que já contam com algumas integrações. E tem alguns serviços, de mercado que já exploram, um pouco essas integrações. Mas a gente está falando só do exterior. Aqui no Brasil a gente infelizmente não tem nada. Eh, Na Europa existem vários desenvolvimentos que a BSH está fazendo ainda, mas a questão de você, conseguir, eh, usar por exemplo, um forno que é programável para você conseguir fazer a melhor cocção do seu alimento segundo uma receita, com uma curva de temperatura, isso já é realidade. Você ter integração com um serviço onde você, pede os ingredientes para um X número de pessoas. Então ele tem um cardápio com algumas receitas, e você vai lá e escolhe uma determinada receita, diz o número de pessoas e eles entregam isso na sua casa, todos os ingredientes, para que você possa preparar. E daí toda a programação do forno e todos os tempos, eles já acontecem a partir do aplicativo mesmo. Então tudo isso já são, realidades em alguns países na Europa. E justamente visando exatamente esse público que gosta de cozinhar, né, mas não gosta de ter o trabalho de ir no mercado ou realmente é muito ocupado para conseguir dedicar o dia inteiro para preparar aquele super jantar, né. Ele traz inclusive ele faz o pedido de compras também, é isso? Então, no a startup que eu conheci, isso é 2019, né, então já tem um tempo. Ela Uhum. efetivamente fazia isso. Ela te dava as receitas, então, sei lá, eu quero fazer saltiboca romana mais uma carne ali, para 8 pessoas. Então eu seleciono as receitas, coloco 8 pessoas, os ingredientes vão ser entregues, na sua casa, na quantidade, para que você consiga servir exatamente esse número de pessoas, e a programação dos utensílios vai acontecer para que você consiga fazer a cocção da maneira correta. Então você vai seguindo a receita de acordo com aquilo que foi entregue, vai cozinhando, coloca dentro do forno, o forno está programado, ele faz o trabalho dele e no horário específico você consegue tirar e servir. Que beleza, hein. Eu também vou precisar de um desse. A hora que sair, bom, se chegar ao Brasil, né. E tem também coisas nessa linha ligadas à bicicleta, né. Bike A Bosch é também uma está coisa ligada, né. muito forte. Na verdade, e-bike é desses exemplos, muito interessantes, onde o ecossistema é um modelo de negócio tão interessante quanto o próprio negócio em si da bicicleta, né. Porque você consegue agregar muita coisa, quando você pensa em bicicleta, né. E principalmente quando você pensa na eletrificação, porque daí você consegue propor roteiros mais interessantes, onde mesmo que a pessoa não tenha, enfim, condicionamento para conseguir fazer um percurso tão longo ou coisa do tipo, porque ela tem assistência. Então, a assistência de uma bicicleta elétrica, ela varia de acordo com o teu controle, então você pode ter mais assistência em subidas, por exemplo, e você tem componentes regenerativos, etcétera, e o navegador para te ajudar. Principalmente na Europa, onde ciclovias são uma coisa mais do que realidade, são uma coisa que são quase exigidas pela população, você tem um Uhum. mapeamento muito bom
e você consegue realmente montar roteiros muito interessantes, por exemplo, até para férias. Existem pessoas que se planejam efetivamente para isso, para sair de uma cidade até uma outra, passando em alguns outros lugares, pedalando ali às vezes 30, 40 quilômetros por dia, e fazendo um roteiro que te permita, conciliar as 2 coisas. Então você está pedalando durante um tempo, você para, consegue conhecer a cidade, tem um pernoite, etcétera, e você continua, depois, né. E realmente você consegue fazer roteiros muito longos de bicicleta, né. Diferente da nossa realidade, infelizmente, aqui no Brasil, né, onde a disputa da bicicleta com o trânsito acaba acontecendo na mesma via muitas vezes, né. Pois é, não, você vai para a Alemanha, Berlim, por exemplo, que eu conheço, é assim, não é só uma questão cultural de ter a ciclovia, é o respeito que existe, né, Uhum, pela bicicleta, assim, parece que os carros entenderam, né, os motoristas de carro entenderam que a bicicleta é o lado mais frágil, tem prioridade. Então, eh, você vai lá, eu lembro que eu estava pedalando ali, né, como turista, né, uhum. e aí estava uma hora, fechava, tinha uma obra na ciclovia, você tinha que passar para a estrada. Você vai com todo aquele cuidado, né, pensando: "Pô, o carro aqui vai disputar comigo". Quando eu olhei, o carro já tinha parado 50 metros para trás, né, porque ele já anteviu, né, que ia ter esse desvio e então, mas assim, ainda assim, são coisas que podem chegar em algum momento, né, pra gente aqui, né, Rodrigo, porque vê se eu estou certo, pelo histórico, né, e eu não estou pedindo aqui nenhuma previsão, como Uhum, Bosch, né, mas na tecnologia em geral, pelo histórico a gente vê que começa num lugar mais propício e tal, daqui a pouco aquilo ganha escala para partir para o mundo, né, e toda essa tecnologia pode talvez seguir esse princípio, né, Rodrigo? E de novo aqui não estou pedindo nenhuma projeção hum. sua para os produtos da Bosch. Como desejo, eu posso dizer que sim. Mas tem um detalhe interessante que na Alemanha boa parte dos motoristas também são ciclistas, e isso faz com que Uhum. esse respeito aconteça de maneira quase automática, né, porque a pessoa se vê exatamente na no outro papel também, né. Mas sim, faço votos que a gente receba, que o mercado efetivamente evolua, que a gente tenha condições de usar, eh, mais, bicicletas e tecnologia aqui no Brasil. Tomara. Rodrigo, muito bom conversar com você. Quero te agradecer muito aí por esse papo, por trazer exemplos tão interessantes e que todo mundo gosta de conhecer, gosta de ouvir, né, em todos os aspectos, né, tanto nos bastidores ali da Bosch, quanto naquilo que impacta a nossa vida, né? É muito legal ficar familiarizado com o que está vindo por aí, o que as empresas estão buscando trazer, né, de novidade para melhorar a vida de todo mundo por meio da tecnologia. Então, obrigado por bater esse papo hoje. As portas estão sempre abertas para você. Volte mais vezes. Obrigado, viu, Rodrigo? Muito obrigado, foi um prazer, e no fim das contas, eu acho que a mensagem é um pouco essa, Bosch está aí para produzir tecnologia para a vida. Obrigado.